inicia esta semana de trabalho. Quero cumprimentar todos que acompanham a imprensa e os que nos acompanham pelas redes em que esta sessão é transmitida. Senhor presidente, eu me inscrevi no grande expediente de hoje para tratar de um tema que tem relação com a luta que nós continuaremos travando. E na semana que vem terá mais uma etapa de sua manifestação com a greve nacional da educação prevista para o próximo dia 13, terça-feira. Mas eu quero, na tarde de hoje, trazer aqui para a reflexão de todos os dados publicados pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua da Educação 2018, são os dados do IBGE, que dão conta das taxas de analfabetismo no nosso país. Vejam, o Brasil é um país que, lastimavelmente, ainda não conseguiu superar, ao longo de sua história, índices que países vizinhos, fronteiriços nossos, em condições inferiores do ponto de vista econômico, a nossa, já conseguiu superar desde o final do século XIX. Nós estamos já avançando para terminarmos as duas primeiras décadas do século XXI e não conseguimos superar determinados problemas, como é o caso do analfabetismo. O Brasil ainda, os dados do PNAD não contam, de que no Brasil nós ainda temos 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Dizendo assim, senhor presidente, é o mesmo que estávamos dizendo que dentro do Brasil tem o equivalente a um estado como o Rio Grande do Sul, sem saber ler nem escrever. 11 milhões de pessoas. É um número muito significativo ainda a essa altura. Se nós levarmos em consideração que a escrita é uma conquista humana que tem mais de 6 mil anos, nós sabemos que ainda temos no Brasil 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não conseguem ler e escrever. Isso deve nos preocupar a todos. Isso equivale a 6,8% da população brasileira. No Nordeste, nós temos as piores taxas de analfabetismo, segundo a pesquisa do IBGE. No Nordeste, nós temos a pior taxa regional, com 14,8% de analfabetos nessa faixa etária de 15 anos de analfabetos. Sergipe tinha em 2016 14,7%, em 2017 caiu para 14,5%, e o último dado, que é 2018, ficou com 13,9% de analfabetos. Tem havido uma queda constante, permanente, mas ainda com índices muito elevados, superiores à média do Brasil, superiores às metas que foram traçadas, tanto pelo Plano Nacional da Educação, quanto pelo Plano Estadual da Educação. Portanto, nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Precisamos, portanto, garantir. É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores colegas parlamentares, que quando nós estávamos debatendo no final do semestre passado a nossa LDO, eu colocava a necessidade de termos lá a definição como diretriz de obediência ao que está previsto no Plano Estadual da Educação em termos de investimento. Nós não vamos superar esses índices se não aumentarmos os investimentos. Se continuarmos fazendo mais do mesmo, nós vamos continuar reproduzindo essas taxas de analfabetismo. Para superá-las, temos que fazer diferente. Fazer diferente implica investir mais recursos em educação. E para investir, basta obedecer o que está previsto no próprio Plano Estadual da Educação, aprovado aqui por esta casa. E eu colocava lá como emenda essa diretriz, que infelizmente não houve aceitação pela maioria dos colegas que puderam se pronunciar sobre isso na comissão pertinente. Então os dados são esses, são dados ainda que nos deixam muito tristes. É como se nós tivéssemos em todo o Brasil o equivalente a um estado do Rio Grande do Sul de pessoas que não sabem ler nem escrever. Agora fiquem imaginando o que é você não saber ler nem escrever numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade letrada, uma sociedade que hoje se comunica muito através dos aplicativos, das redes sociais, onde a expressão escrita ela tem um papel central. Se você não consegue ler e escrever, você fica alijado da cidadania, porque você tem dificuldades no banco, você tem dificuldades de lidar com a tecnologia, você fica excluído. Nós temos no Brasil 11 milhões de pessoas nessa situação, que ao ver uma inscrição sobre o ônibus que deve tomar, ao ler uma receita médica, ao ler alguma coisa numa rede social, não consegue decodificar.
Portanto, é lamentável, 6.000 anos depois dos seres humanos terem construído essa bonita forma de comunicação que é a escrita, depois de termos aprendido com Paulo Freire que há métodos evolucionários sim para você acelerar o processo de alfabetização, nós ainda temos essa realidade no nosso país. É bom dizer, por exemplo, que os países aqui fronteiriços, muito lá, como eu já disse, muito lá atrás, no final do século XIX, resolveram isso. Países como o Paraguai, por exemplo, que hoje tem uma dura realidade também, mas ainda no século XIX, na primeira metade do século XIX, já tinha analfabetismo zero lá. Nós ainda estamos enfrentando essa realidade. E se nós pegarmos, deputada Maria, esses dados e formos, digamos assim, detalhar um pouco mais, nós vamos ver que entre os idosos no Brasil, essa taxa ainda é maior, como é de se esperar, é de 18,6%. E, pasmem, senhores, os negros têm o dobro da taxa de analfabetismo comparado aos brancos. É um dado que mostra como a segregação social, racial, econômica é forte no nosso país. Entre os negros, os índices de analfabetismo é o dobro daqueles que são observados entre os brancos. E essa desigualdade, essa exclusão, ela se aprofunda, inclusive pela forma como nós ofertamos a nossa educação pública. Nós temos dados, saíram também recentemente, saíram também os dados relativos a uma pesquisa, na verdade um estudo que foi feito pela Unesco e pela Universidade Federal de Minas Gerais, que dão conta de que quanto mais alto é o índice do nível socioeconômico dos nossos alunos, maiores são os indicadores de infraestrutura das escolas, inclusive as públicas. Repare a situação. Nós preparamos a educação, infelizmente ainda, para ser um instrumento de reprodução da desigualdade. Porque veja o dado do estudo que foi feito. Quanto maior é o índice socioeconômico da população usuária da escola pública, maior é a condição de infraestrutura de atendimento nas escolas públicas que essa clientela frequenta, que essas pessoas frequentam. Significa dizer que, claro, quanto maior o índice socioeconômico, você tem maior poder de pressão. Com maior poder de pressão, você termina preservando para si os melhores investimentos em infraestrutura escolar, o que vai perpetuar essa bola de desigualdade. Então são dados que nós temos que nos debruçar, inclusive para definir as políticas públicas. Por exemplo, eu estava acompanhando na imprensa esse final de semana, no dia de hoje, uma notícia relativa ao município de Aracaju, onde a administração municipal comemora a possibilidade de, dentro do processo de gestão democrática das escolas, sinalizar um prêmio de gestão escolar. É um pacto que é firmado na gestão e esse pacto gera um prêmio. É um prêmio que termina reproduzindo a desigualdade, porque assim, as escolas são premiadas com mais bônus, com mais benefícios, são exatamente aquelas que já estão com um pacto de melhor atendimento ali na comunidade escolar. Então, se você atende melhor, se o seu índice é melhor ali, aí você é premiada, aí você tem mais benefícios. Ou seja, normalmente elas são as escolas mais centrais, essas são as escolas onde o índice socioeconômico prepondera, né? E você tem maior poder de pressão. Significa dizer que as escolas da periferia terminam cada vez mais sendo condenadas relegadas a não terem investimentos maiores. Isso não é uma política de justiça, no meu ponto de vista. Nós precisamos compreender que o processo de enfrentamento a essa realidade implica em nós termos uma política de educação pública com mais recursos, um projeto de educação que seja realmente revolucionário do ponto de vista de garantir às populações que têm mais dificuldade ter acesso à infraestrutura necessária para aprender, para conseguir sair desse cenário de dificuldade que vira uma espécie de bola de neve, né? Os pais que não tiveram muita condição terminam tendo filhos e esses filhos vão continuar sem ter muita condição porque a condição socioeconômica é determinante, segundo os estudos que foram mostrados, para o poder de pressão e para se conseguir a infraestrutura escolar necessária que possa atender às necessidades da comunidade. Então, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho lamentar essa realidade que ainda enfrentamos.
a falta de política para conseguirmos obter as metas do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação. E, claro, tudo isso será aprofundado, terá um nível de dificuldade muito maior com os cortes orçamentários que nós estamos assistindo, denunciando. Falei sobre isso semana passada. Isso continua sendo objeto de tratativas tanto na imprensa como pelos diversos setores da sociedade. As universidades estão aí protestando contra isso. Semana que vem teremos mais uma greve nacional da educação por conta desses cortes e por conta de todos os ataques aos direitos. Quanto menos investimos em educação, mais fortalecemos essa política de desrespeito ao direito fundamental, pelo menos você ter acesso ao letramento. Uma coisa que é simples, mas que nós não estamos conseguindo garantir a uma parcela significativa do nosso povo. 11 milhões de pessoas no Brasil, 13,9% da população sergipana ainda não conseguem ler e escrever. Isso tem que ser lamentável. Era isso, presidente. Muito obrigado. O último orador do grande expediente, o líder do governo.